Obrigado a todos aqueles que estão a despender de algum tempo para nos ouvir e para partilhar connosco este momento especial de discutir este tema tão lato. O meu nome é Pedro Morna, sou diretor de Operations Performance da ISS e vou então dar aqui o pontapé de saída com esta breve apresentação para nos enquadrar aqui no tema da qualidade. A qualidade é uma necessidade com diferentes perspectivas, é um tema muito lato e difícil, como o Miguel já mencionou. Portanto, a qualidade é um conceito que evolui muito nas últimas décadas. No início, o foco estava exclusivamente na conformidade de um produto ou do produto, tendo mais tarde passado a adaptar também para a conformidade dos processos das empresas e dos seus fornecedores. Surgiram também as normas do sistema de gestão, onde se inclui a ISO 9001, que nos veio ajudar a enquadrar tudo isto e a tentarmos caminharmos todos no mesmo sentido. Porém, hoje em dia, as expectativas e as preferências dos clientes mudam a uma velocidade muito maior e esta mudança obriga a uma constante e rápida adaptação por parte das empresas. As empresas concentram-se cada vez mais nas respostas emocionais dos clientes e no seu encantamento. Assim, e para ter sucesso no mercado com foco na mudança e cada vez mais exigente, o foco das organizações deverá ser aos níveis da excelência no serviço, do desempenho e das práticas da gestão. A excelência no serviço, ir além das expectativas, fornecer uma experiência que impressione, o desempenho, uma atuação baseada em processos sólidos, imprimindo uma dinâmica de inovação com soluções criativas que se põem em prática de forma sólida e consistente e sempre assegurando o compliance. Relativamente às políticas de gestão, integrar o seu processo de gestão às necessidades e expectativas das diferentes partes interessadas, criando de forma cooperação para ir ao seu encontro com especial ênfase nos colaboradores, pois são determinantes em todo este processo da qualidade. Por estes motivos, a qualidade é um conceito muito vago e muito lato, conforme disse há pouco, o que torna tão difícil de medir de forma direta. Sendo um conceito, para o podermos medir, temos primeiro de desdobrar nos vários atributos que compõem e transformar os conceitos intangíveis em características observáveis. Podemos então considerar estes 5 grandes atributos, os aspectos tangíveis, a fiabilidade, a capacidade de resposta, a garantia, a empatia, e o passo seguinte será então identificar e caracterizar de cada um deles que iremos medir e através de que método. Será um conjunto mais ou menos vasto de dados e KPIs que nos vai ajudar a medir a qualidade dos serviços. Mas esta não tem sido uma tarefa fácil, como o Miguel dizia há pouco, para todos, e portanto, para todos estes atributos, quando falamos de serviço de Facility Management, cada organização terá os seus KPIs já definidos e respectivos métodos de monitorização. As organizações, por vezes, definem os KPIs que julgam ser mais importantes para o seu serviço, mas na verdade, e para traduzirem efetivamente uma métrica da qualidade do serviço, estes devem ser definidos pelos especialistas na matéria, que no fundo são os utilizadores dos espaços. Na ISS, temos implementado um sistema de gestão da qualidade, certificado pela ISO 9001, que adota no seu modelo de gestão os 7 princípios da qualidade, que são eles o foco no cliente, a liderança, o comprometimento das pessoas, a abordagem por processos, a melhoria contínua, a tomada de decisões baseada em evidências e a gestão de relacionamento. Isto não tem que ser obrigatoriamente por esta ordem, isto não tem a ver com ordem de importância e cada organização se vai adaptando e pode mudar ao longo do tempo. Em princípio, estes princípios ajudam a organização a preparar-se para criar continuamente valor para as suas partes interessadas. Por fim, Miguel, passar a bola e deixar aqui o desafio de o que há qualidade no vosso setor. Obrigado. Ok, Pedro, muito obrigado. Podemos então agora libertar... deixamos aqui os teus contactos, claro. É que nós depois passamos com a apresentação. Eu agora então vou passar a palavra ao Jorge e pronto, e como vos disse, eu e o Jorge vamos aqui co-moderar, organizar aqui esta discussão e obrigado, Pedro, por teres lançado aqui um pouco algumas guidelines para orientarmos a nossa conversa e portanto vou pedir então ao Jorge que apresentes e então que lances a primeira acha para a fogueira. Bem, muito obrigado. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui. Isto é, para mim, é um tema super interessante e é interessante ver como a qualidade vai aparecendo sempre. Deixem-me só dizer uma coisa que
que achei interessante, há uns tempos atrás, a professora Beatriz Munhoz Seca, que é uma professora, que é a minha guru, digamos assim, ela dizia que a qualidade tinha sido uma bailarina de corpo de baile que tinha sido passada à prima bailarina e depois não tinha conseguido aguentar e as pessoas tinham ficado um bocadinho desiludidas com ela. Mas a verdade é que a qualidade tem de suportar a realidade toda e achei muito interessante quando o Miguel há bocadinho dizia que vamos tentar encontrar aqui algo que seja coerente com tudo, ou que a qualidade apareça em tudo, e falava essencialmente de satisfação de clientes, satisfação dos clientes, e depois tudo aquilo que o Pedro disse agora me parece que pode ser um excelente kick-off desta discussão. E começava por querer saber o que é a qualidade nos setores de cada um dos quadros que estão aqui, e se me permitem, começava pela senhora, apesar de isto já ser antiquado, não me importa. Tatiana, o que é no setor, ainda por cima, um setor que tem tantas coisas ao mesmo tempo, no seu setor? Ok, antes de mais, bom dia, é um prazer fazer parte deste webinar. E nós aqui na CUF, a qualidade é um grande foco. Na área hospitalar fala-se muito de qualidade de vida do doente, qualidade do serviço prestado, do tratamento, qualidade nos exames, quando vamos ter um diagnóstico, e tudo isto tem requisitos por trás. Portanto, na área da saúde, a qualidade é essencial, não só porque somos uma área com muitos requisitos, quer seja em legislação, orientações, padrões que temos que cumprir e garantir que são assegurados para conseguirmos prestar cuidados em segurança e a conformidade para o cliente, e, portanto, isto tudo acaba por estar na base da qualidade. Como vocês disseram muito bem, os nossos clientes e a satisfação do cliente é um foco muito grande nos sistemas de gestão da qualidade, e nós temos os clientes muitas vezes que estão sensíveis, estão difíceis, quando vão a uma unidade hospitalar porque precisam de ajuda e, portanto, têm expectativas e requisitos se calhar diferentes um bocadinho de outras áreas, e, portanto, esta questão de satisfazer os requisitos do cliente torna-se às vezes um bocadinho subjetiva. Para uns é qualidade, para outros não é. Na realidade, o cliente quer sair do hospital bem tratado, com um bom diagnóstico feito, com o problema resolvido, mas sempre em segurança. Portanto, a qualidade na saúde é algo muito subjetivo, porque depende muito da expectativa também do cliente, mas não podemos esquecer que é muito legislado e temos padrões muito rigorosos para cumprir. Temos um grau, queremos sempre um grau de excelência na prestação de cuidados de saúde, com riscos mínimos para o cliente, e, portanto, só resumidamente, assim, 5 pontos fundamentais do que é qualidade no setor da saúde: foco no cliente, garantidamente, a prestação de cuidados deve estar de acordo com as necessidades do cliente, com as suas preferências, com a sua participação na tomada de decisão, e, portanto, o nosso cliente na área da saúde deve ter um papel ativo naquilo que para ele é a prestação de cuidados de saúde, os cuidados atempados, portanto, o prestar cuidado quando o cliente nos procura atempadamente é essencial, e este atempadamente vem aqui trazer 2 conceitos que nós na área da saúde nos preocupamos muito, que é a eficácia e a eficiência. A prestação de cuidados de saúde de melhoria para o cliente pode ser eficaz e não ser eficiente, e quando eu digo não ser eficiente é porque estamos a utilizar mal os recursos, e, portanto, estas 2 áreas aqui ligam-se muito na área da saúde. Nós queremos prestar bons cuidados, mas ao mesmo tempo ser eficientes, e quando eu digo ser eficientes, quer em termos de tempo de tratamento, quer em termos de resposta para o cliente e de meios, porque na área da saúde, como todos nós sabemos, existem muitas necessidades, e, portanto, quando eu demoro mais tempo num tratamento ou num cliente, ou o tempo de internamento é maior, há outro que está à espera e que necessita. E, portanto, na área da saúde, estes 2 focos também, eficácia e eficiência, são muito importantes. E, por fim, a base deles todos, segurança. Nós queremos prestar cuidados de saúde de forma a que o cliente seja seguro. Nós não queremos que o cliente entre para resolver um problema e saia de lá com outro. E, portanto, a segurança e os padrões de segurança acabam de ser um foco muito grande aqui na qualidade das unidades hospitalares. Perfeito, sim, senhora. É interessante ver que, de facto, apesar de tudo, nós estamos todos mais ou menos relacionados com a área da saúde, e o Arthur claramente também está, mas de qualquer forma a perspectiva seguramente é um bocadinho diferente.
E por isso também acho que era interessante saber, quando se fala de qualidade, o que é que na sua área se fala de qualidade? Obrigado, agradecer o convite. E referindo aqui só aqui um pequeno enquadramento porque eu vou estar do lado do comprador público, ou seja, fazendo aqui esta versão de quem está a vender serviço ou quem está à espera desse serviço e tentar ver aqui a perspectiva do comprador público. O meu background é na área das compras públicas, ou seja, fui diretor de compras da defesa, da ESPAP, muito ligado à saúde nos últimos 8 anos, fui vogal do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados, ou seja, a nível de medicamentos já comprávamos cerca de 4 mil milhões de euros em medicamentos, ou seja, 4 bis muito medicamento e muitos serviços na área da saúde. O que disse a doutora Tatiana, concordo plenamente, ou seja, a questão da qualidade na área da saúde é muito, muito importante. Só antes de começar então, só mostrar aqui ao professor Jorge Ribeiro Machado, nós, fazendo a analogia aqui da professora Beatriz Munhoz Seca, ele tem, só para ligar isto à qualidade, ela tem este livro é fantástico, chama-se Porque é que o meu plano nunca sai bem, porque mi plano nunca se cumple, e então fala aqui numa coisa que é roja pasión, ou seja, faz uma analogia muito engraçada sobre o circo e qual é a essência do circo, e nós podíamos, como dizem os juristas, mutatis mutandis, mudando o que é preciso mudar do circo para este âmbito das compras e da qualidade. Ela faz uma analogia: quando nós vamos a um circo, o que esperamos é felicidade. E o que é que traz a felicidade? Bom, depois, fazendo um paralelismo longo, ela diz claramente, e todos vamos respondendo que o que traz, quando nós pensamos em circo, pensamos em felicidade, quando pensamos em felicidade, pensamos em circo, quando pensamos em circo, pensamos nos palhaços. Não há palhaços ou não há circo sem palhaços. Aqui, a questão da compra, fazendo esta analogia toda, e ainda bem que o professor tinha o livro, que é um dos meus livros favoritos, está sempre aqui na minha secretária, aqui na compra pública ou na compra privada, nós nunca podemos dissociar a qualidade da compra. Só que, por vezes, para quem vende, neste caso, para quem vende ao Estado, e olhando aqui para o âmbito também da associação, quem vende ou tendo como expectativa a vender sempre que a venda, e nessa venda esteja associada à qualidade e não unicamente o preço, e na área da saúde isso é muito evidente, a perspectiva que têm sempre as entidades, quer da área do dispositivo médico, quer da área do medicamento, porque é que não está presente a qualidade. Os serviços é igual, ou seja, nos serviços é muito frustrante e é quase, eu direi que é quase inadmissível como é que nos serviços seja apenas avaliado o preço. E isso tem explicações quando falamos na área pública. Porquê? Porque eu direi que o Estado é o grande comprador público, não há nenhum comprador atualmente em Portugal, com 10 milhões de habitantes, não há ninguém que compre tanto como o Estado, então o Estado é o grande comprador. E de facto, por muitas tentativas que o Estado tem feito por introduzir parâmetros de qualidade, e nós podíamos ter aqui várias questões, eu cito apenas alguma, cada vez mais a área da contratação pública tem querido introduzir a área da qualidade. Porquê? Porque introduz fatores que vão desde a própria qualidade, desde a própria área social, um conjunto de políticas públicas, trazendo para essa compra, neste caso para a compra dos serviços, a tal qualidade, para não se esbater apenas ou não se esgotar apenas no preço. Mas têm sido infrutíferas, ou seja, não se tem conseguido introduzir esta questão da qualidade, e muitas das queixas geralmente que existem na área desta questão da qualidade ou da venda de qualidade é que o Estado não aposta nessa qualidade, simplesmente bate no preço e depois a qualidade não é avaliada, e tem um fator muito mau relativamente à qualidade não ser apreciada, porque quando a qualidade não é apreciada ou não é valorizada, melhor dito, acaba por não haver por parte de quem vende a necessidade quase de investir, ou passa a haver um desincentivo à investigação e desenvolvimento. E isto porquê? Porque essencialmente o problema está
está na falta de formação e na falta de conhecimento que há relativamente a esta questão da introdução da componente de qualidade na chamada compra pública. E eu, quando digo pública, pode ser privada, porque nós partilhava ontem com o Miguel que muitas vezes, como eu ando há mais de 20 anos nesta área da compra pública, me perguntavam várias vezes o que é que era a boa compra, o que é que era a boa compra. Aqui nem sequer vou dizer se é pública ou que é privada. O que é uma boa compra? E eu dizia sempre, olha, varia, pode ser a mais barata, pode ser a melhor, pode ser a mais oportuna. E ontem dizia ao Miguel, ou seja, a compra de vacinas, por exemplo, da gripe, ela até pode ser muito barata, mas se eu a comprar em janeiro, ela não me serve de nada, ou se eu a conseguir em janeiro. Ou seja, porque ela não é oportuna, perde o sentido da oportunidade. Então a questão da qualidade, ela também está muito associada, ou seja, a boa compra está muito associada àquilo que nós queremos naquele momento. E introduzir parâmetros de qualidade, nós temos visto uma evolução ao longo desde 2008, desde que este Código da Contratação Pública está em vigor, desde a transposição das diretivas de 2004, que houve uma tentativa, eu direi, gorada por parte do legislador e até do poder político, em introduzir mecanismos de qualidade. Tem feito um esforço nos primórdios, havia a questão do mais baixo preço, ou seja, esse conceito foi desaparecendo, mas nunca se conseguiu eliminar completamente, até ao ponto que chegamos hoje em que é dividido em dois fatores, um que é multifator e outro que é monofator. E depois dá-se sempre o exemplo do monofator, designadamente o preço. Isto é, nós ao longo destes 10, 12 anos, por muitas tentativas que queiramos ter na introdução da qualidade, ela acaba por ser difícil, e principalmente, e terminando esta primeira intervenção, porque não há da parte de quem compra a ousadia, eu vou-lhe chamar assim, de apostar em procedimentos ditos inovadores. Isto porquê? Porque nós, para quem conhece esta área da parte pública, e praticamente todos conhecerão, porque todos quererão vender ao Estado, ou seja, é um objetivo de qualquer entidade ser vendedor do Estado. Sabe-se que a questão do Estado, e quando faz um procedimento pré-contratual, aposta naquilo que nós conhecemos, ou o concurso público, ou o ajuste direto, ou a consulta prévia. Isto é, são procedimentos, eu digo normais, ditos normais, porque se nós olharmos para procedimentos que eu considero como potencialmente inovadores, ou seja, que têm alguma inovação associada e que permitem até negociação com os próprios fornecedores, esses obrigam, só para terem ideia, obrigam a que o critério de adjudicação, quando falamos em critério de adjudicação, estamos a falar na escolha, como é que eu escolho a melhor proposta. Nesses procedimentos ditos inovadores, a legislação, o código, quer europeu, quer nacional, na transposição dessas diretivas, obriga a que a escolha recaia não somente no preço, mas em critérios que incluem obrigatoriamente a qualidade, por exemplo. Porquê? Porque é a proposta economicamente mais vantajosa com multifatores. Isto é, terminando, nós quando assentamos a nossa compra, quer seja na área privada, acontecerá a mesma coisa, ou seja, a boa compra pode assentar, nós no privado é mais fácil, porque há outro tipo de racional que está em conta, que é tido em conta, ou seja, eu quero a qualidade, como dizia na intervenção da doutora Tatiana, ou seja, eu tenho que ter em conta a eficácia e a eficiência, eu quero ter essa qualidade. No setor público já não é bem assim, ou seja, há um peso muito grande na racionalização da despesa pública, ou seja, eu quero é gastar menos dinheiro. Por vezes até não faz sentido, ou é irracional. A escolha que se faz não é racional. E tem-se dado passos nos tais procedimentos ditos inovadores. Para quê? Para, em alguns procedimentos de valor substancial, estou-me a lembrar em procedimentos com valor de 2,5 milhões de euros, 5 milhões de euros, ou seja, a legislação já obriga a que haja um ciclo que se demonstra que há um ciclo de fundamentação do ciclo da despesa pública, do ciclo de vida do produto, ou seja, há de facto um esforço para que seja introduzida esta qualidade. Mas eu direi que estamos a um passo ainda longínquo de introduzir a qualidade, essencialmente porque não se apostam nestes tais procedimentos. Porque aqui, se nós apostarmos em procedimentos onde eu posso falar com o fornecedor, eu costumo sempre dizer
que o Estado, que o ano passado, em 13 de maio, foi feita pela Agência Nacional de Inovação, um estudo relativamente à inovação que Portugal traz, e somos dos países que menos inova, ou seja, menos inova na compra pública. Isto tem uma razão que é de formação, é que o Estado, quando negocia, não fala com os fornecedores. Não fala, ou seja, manda ao caderno de encargos, tipo boomerang, fica a rezar, reza e acredita que tudo vai dar certo. Ou seja, é quase um ato de fé. Bom, eu mando para lá o caderno de encargos e agora fico aqui à espera que corra tudo bem. Ora, nós sabemos que transportarmos isto para o privado é impossível fazer-se assim, ou seja, nós vamos negociar, além do preço, vamos ter que negociar a qualidade. Eu direi que o caminho está feito. Quando dizem que não há amparo legislativo para isso, é mentira, não é verdade, não corresponde à verdade. O que falta eu direi que falta ousadácia, que é um bocadinho de ousadia misturada com audácia, a ousadácia ao gestor público. Para quê? Para apostar mais em procedimentos inovadores e fazer com que quem vende serviços, neste caso, quem vende os serviços, quem presta serviço ao Estado, os possa prestar num conjunto de um melhor preço aliado a uma boa qualidade, e eu, na próxima intervenção, já explico como é que isso poderá ser feito. Obrigado. Muito interessante, muito interessante. Gostei da ousadácia, nunca tinha ouvido. Não é uma expressão minha, é do Panda Kung Fu, desse grande e extraordinário desenho animado que se chama Panda Kung Fu. Melhor que isso, só mesmo o caso. Muito bem. Muito bem, Ricardo. E no seu setor, como é que nós podemos definir a qualidade? Bom, antes de mais, bom dia. Estou no sector da restauração e da alimentação. E no caso, aqui, em que podemos aqui falar mais em particular, seria na alimentação coletiva, na alimentação. Eu trabalhei muito, sempre também, tanto dedicado à alimentação das crianças em escolas públicas e em escolas privadas, tanto com empresas que, no fundo, também trabalhavam para o Estado e que, tanto no parâmetro da qualidade, aqui tem sempre a ver também com o preço, com a compra. Nós, quando falamos em alimentação, tanto de crianças, que, por exemplo, cantinas escolares, tanto cantinas, seja tanto nas cantinas privadas como nas cantinas públicas, temos um problema grave, que é o problema exatamente das compras. O que é que acontece? O Estado quer comprar o mais barato possível, e nós temos que as empresas para quem são adjudicadas estas cantinas, depois têm que se gerir com o orçamento que têm para, no fundo, para servir as refeições às crianças e tentar dar qualidade com preço, que é uma coisa bastante difícil hoje em dia, principalmente quando os preços são tão espremidos. Na minha área em questão, naquilo que eu tenho vindo a fazer, cada vez mais, então, o custo da matéria-prima tem vindo a aumentar, portanto, é complicado nós conseguirmos garantir sempre um parâmetro de qualidade, portanto, quando os preços estão cada vez mais a aumentar e quando o cliente final procura sempre ter na mesa e no prato o melhor produto, quer dizer, com o melhor preço. Isto depois vai muito em direção das ferramentas e do que é que nós temos para trabalhar. E eu acredito cada vez mais que as pessoas têm que se capacitar que uma alimentação saudável, uma alimentação com qualidade, tem que obviamente ter algumas regras, portanto, desde o tipo de alimentação que temos, o que é que nós comemos de manhã, o que é que comemos ao almoço, o que é que comemos ao jantar, o que é que devemos fazer, portanto, no fundo, para aumentar a nossa qualidade de vida. A alimentação passa muito por no fundo, nos dar energia para nos conseguirmos, quer dizer, aguentar durante as nossas tarefas de trabalho. E eu, por exemplo, falo por mim, que passo horas e horas a trabalhar em pé, tenho que ter muito cuidado com a minha alimentação. Portanto, e depois, como deito-me às vezes horas um bocadinho mais. Nós na cozinha trabalhamos sempre quando ninguém está a trabalhar. Ou seja, quando toda a gente está na hora de pausa e de descanso, nós estamos a trabalhar. Isto já depois cria aqui umas rotinas que nós tentamos criar, eu pelo menos em mim tento na minha vida de trabalho nisto há mais de 25 anos, portanto tento ter sempre umas regras que me permitam também depois ter o outro lado, quando descanso,
ou quando tenho as minhas folgas, poder também aproveitar e ter qualidade de vida, seja com a minha família, seja com a minha, portanto, pessoa em si. Eu acho que aquilo que ouvi aqui todos os oradores a falar, portanto, no seguimento deste webinar, eu acho que a qualidade na cozinha, a qualidade na alimentação, parte sempre também da vontade de cada um e de um bocadinho do tempo que cada um tem para dedicar portanto, espaço na sua vida para conseguir ter ou organizar uma alimentação que nos permita ter qualidade de vida e que seja uma alimentação de qualidade, ou seja, olharmos para aquilo que nos faz realmente bem, seja de manhã, como é que devemos comer de manhã, como é que devemos comer à hora do almoço e como é que devemos comer à hora de jantar. Quantas refeições é que devemos ter durante o dia? Será que devemos comer mais vezes durante o dia e se calhar não passar tantas horas sentados à mesa como nós temos esse hábito de fazer, mas realmente cada vez mais nos dias que correm nós temos menos tempo para nos sentarmos à mesa, porque a vida realmente, o trabalho, a pressão que nós temos do dia a dia é sempre muito grande, portanto é muito complicado para nós conseguirmos ter tempo para pensar na nossa alimentação, seja na nossa casa, com a nossa família, seja mesmo portanto, na parte de trabalho, portanto, na parte semanalmente, imagino que todos nós estamos aqui, de segunda à sexta, ou mesmo quando estamos em trabalho, nunca estamos muito preocupados com o que vamos comer, estamos preocupados em que temos que comer. E, portanto, a qualidade nunca está sempre, portanto, na prioridade, está sempre mais na necessidade. Portanto, isto, no fundo, é um bocado como as compras para o Estado, é um bocado como as compras para os privados, é um bocado como a nossa vida. Nós andamos sempre um bocadinho a correr e a tentar salvar um bocadinho os problemas e gerir um bocadinho os orçamentos que temos. Portanto, a vida cada vez mais é mais rápida e as pessoas, portanto, no fundo, perdem, gastam menos tempo a pensar naquilo que como é que se devem alimentar. No caso, portanto, agora voltando ao início da minha abordagem, no caso, por exemplo, da restauração coletiva, neste caso das cantinas das crianças, vem muito, portanto, a questão sempre do preço, que é muito complicado, mesmo nós, nestas grandes superfícies ou nestas grandes cantinas, com o orçamento que temos, conseguimos dar algo de qualidade às crianças. E mesmo nos hospitais públicos e hospitais privados, também penso que deve haver uma grande diferença na alimentação e mesmo nas compras. Quer dizer, o hospital público provavelmente tem muito menos orçamento e menos valor para comprar refeições com qualidade do que, por exemplo, um hospital privado. Portanto, mas isto, lá está, vem sempre, a qualidade está sempre associada ao valor. Não é? Portanto, nós podemos ter, não necessariamente, mas na alimentação, cada vez mais, para termos uma alimentação de qualidade, temos que também ter orçamento e temos que ter preço. É preciso gastar em produto, em matéria-prima, para conseguir ter algo de qualidade. Não necessariamente, porque às vezes pode-se fazer coisas, portanto, parte da alimentação vegetariana, que as pessoas, cada vez mais hoje em dia se fala mais nisto, porque primeiro os preços da carne e dos cereais como têm vindo a aumentar drasticamente, portanto, cada vez mais é mais difícil conseguir trazer esse tipo de produtos para os pratos ou para as mesas das pessoas. Portanto, no fundo, isto é uma cadeia de relação, está sempre tudo associado. Na cozinha e na minha área, portanto, da restauração, do catering, da restauração coletiva, a qualidade está sempre um pouco associada ao preço da matéria-prima, indiscutivelmente. Portanto, acho que aqui, vou dar um bocado por terminada também esta minha primeira participação, acho que a qualidade, no fundo, está sempre associada ao valor e ao preço da matéria-prima. Acho que é isso. Muito bem, Ricardo, muito obrigado. Fantástico. Pedro, e agora, eu acho que passou um slide um bocadinho depressa, que era de conceptualização, como é lógico, mas acho que poderia ser interessante, não tanto o slide, mas como é que na ISS e no vosso setor vem a qualidade? Bem, nós somos uma empresa de facility, prestamos serviço em quase todos os setores de atividade, desde a saúde, aos transportes, à indústria, ao business and IT, portanto estamos em quase todos os setores e aqui o grande desafio
é transformar-nos e adaptarmos às necessidades e expectativas de todos os nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Portanto, temos aqui um desafio acrescido, a qualidade tem evoluído, o conceito de qualidade tem evoluído bastante no nosso setor de atividade, passamos de uma fase que era muito input-based e ainda é bastante, principalmente no setor público, ainda estamos muito agarrados ao preço e aqui temos que ter a ousadácia de fugir aqui ao preço e conseguir transformar isto efetivamente na qualidade e medir a qualidade, que este acho que é o grande desafio de todos nós, que é conseguirmos medir o que é qualidade na prestação de serviços. E, portanto, é um pouco isto, quer dizer, para nós é transformar-nos e adaptarmos às necessidades e expectativas dos nossos clientes, porque mesmo dentro de cada setor de atividade, os clientes são diferentes, têm necessidades diferentes, estão em níveis diferentes, alguns ainda na digitalização, outros já a pensar em ESG, portanto, temos que nos adaptar. É a nossa capacidade de adaptação que vai oferecer a qualidade aos nossos clientes. Eu lembro-me de uma coisa que é normal, mas que quando se fala da gestão de projetos diz que se tem de ter em conta preço, prazo e qualidade, não é? Preço, o tempo e a qualidade, e diz preço, prazo, qualidade, escolha duas, porque é muito difícil ter preço, prazo e qualidade. Normalmente uma pessoa se quer uma coisa rápida e boa paga muito, se quer uma coisa rápida e barata, não sei, pronto, o preço, prazo, qualidade, tipicamente. E o que aqui estão a dizer é interessante porque, de certa forma, por exemplo... Jorge, só fazer o preço, eu acho que normalmente se diz escolha duas e que nenhuma delas seja qualidade, não é? Pois, e aquilo que estavam aqui a dizer, de certa forma, é bom, essencialmente estamos a dizer que as pessoas, apesar de tudo, escolhem preço, não é? Pronto. E aquilo que eu gostava de ouvir mais, começar pelo Artur a falar sobre isto, porque dizia que era possível conciliar as coisas todas, ainda por cima no estado em que quando pede a ousadácia às pessoas que fazem compras, ainda por cima no estado, está a pedir muito, acho eu, porque as pessoas, além disso, podem ter um certo receio de serem mal interpretadas. Quando estão a dizer, tem sentido o que eu estou a dizer? É verdade, é verdade. Esta questão da qualidade, eu fui aqui tomando umas notas e há aqui ideias de força que nós temos sempre que pensar. Atualmente, e este tema quando eu o vi, e tenho que dar os parabéns pela escolha, porque há uma certa ousadia, neste caso até de escolher o tema. Nós estamos a escolher um tema no pior momento que podíamos escolher o tema da qualidade. Porque neste momento nós, se pensarmos numa balança e agora, por um momento, se imaginarmos, nós pomos qualidade de um lado, não é? Imagina uma balança e de um lado tem qualidade. Imagina o que é que eu vou pôr do outro lado. Inflação, crise, guerra, menos euros, orçamentos menores, cativações, pressão sobre o gestor público e privado. Vejam bem como é que está esta balança. Ou seja, esta balança, se nós fecharmos os olhos, de um lado temos estes pesos e do outro lado temos a qualidade. Ou seja, o que nós aqui estamos a tentar dizer é que eu tenho que trocar sempre qualquer coisa por qualidade. E essa qualquer coisa são euros. Eu quando penso, isto aplica-se tanto ao privado como ao público. Eu quando vou comprar algo, para eu ter qualidade, eu vou abdicar de euros. Eu troco euros por qualidade. Troco euros por mais prazo. Troco euros por mais garantia. Troco euros por mais sustentabilidade. E é esse trade-off que nós vamos fazer com que tenha que ser aplicado. Mas num ambiente que eu descrevi há pouco, que é num ambiente onde o desequilíbrio atual entre eu pretender qualidade e todos estes fatores que pesam na minha carga, eu vou ter que equilibrar. Ou seja, por isso, se me dizem assim, mas a qualidade, nós temos que ter qualidade naquilo que compramos, eu não tenho dúvida de que temos que ter. Só que cada vez mais nós temos que, e a pergunta era como é que nós conciliamos a questão da qualidade com a questão dos euros,
é nós, por vezes, e temos mecanismos que permitem fazer isso, nós escolhermos tipo de compras, aqui para não ir para a parte pública só, mas obrigatoriamente tenho que ir, eu tenho que ir para procedimentos, os tais ditos inovadores, que eu vou citar aqui, por exemplo, uma parceria para a inovação. O que é esta parceria para a inovação? Eu na parceria para a inovação o que é que eu vou ter? Eu vou ter investigação e desenvolvimento. Ali o caso do Ricardo na área da comida, da alimentação, que eu durante muito tempo também trabalhei muito com a Quercus, relativamente à alimentação saudável e nós o que é que temos que demonstrar? Eu tenho que demonstrar que, imaginem nesta tal parceria, que eu vou à procura de qualquer coisa novo, qualquer coisa porque esta parceria procura-se algo que seja novo, algo que não exista, pode ser algo que seja melhor significativamente o meu estado, da minha empresa, da minha entidade, e eu eu público vou junto de um privado estabelecer com ele uma parceria, podendo com ele conversar. Isto é, para mim, a questão da qualidade só se atinge se eu conseguir escolher procedimentos pré-contratuais onde eu possa conversar com quem vende, porque senão é difícil eu fazer este trade-off, ou seja, eu se me limitar a escrever num papel que eu quero 100 quilos disto, eu quero 100 horas daquilo, sem falar com quem vende e eu poder fazer essa troca, bom, mas eu vou querer estas 100 horas, mas estas 100 horas vão ter mais qualidade e até os euros que vou trocar não são tantos, porque eu vou ganhar nesta capacitação, vou ganhar neste projeto. E muitas vezes a dificuldade que nós temos é, nós não falamos, há quase um mito urbano, nomeadamente no setor público, que se eu falar com os fornecedores, é aquele ato de fé que eu há pouco falava, há aquele mito que se eu falar, eu estou aqui num ato de corrupção, criou-se um verdadeiro mito que, mesmo na área política, isto não é crítica nenhuma, é factual, ou seja, sempre que se fala em contratação pública, a tendência do poder político é varrer para baixo do tapete rapidamente. Porquê? Porque se associou esta área da contratação pública a algo que é mau. E o Estado não pode deixar de comprar. O Estado, se deixar de comprar bem, nós temos agora, por exemplo, o PRR, que é um exemplo, ou seja, se nós não utilizarmos bem o plano de recuperação e resiliência, ou seja, nós vamos perder uma oportunidade única. E se nós não utilizarmos estes procedimentos ditos inovadores, nós não vamos ter ou não vamos conseguir conversar com quem vende, neste caso serviços, como há pouco dizia o Pedro, nós procuramos melhorar cada vez mais os serviços que queremos prestar, que queremos apresentar. É para isso que investigamos e desenvolvemos novos processos, novos mecanismos, novas tecnologias. E depois, quem compra, quem tem um grande poder económico de comprar, não dá valor àquilo que eu andei a investigar e a desenvolver. Ou seja, isto, além de ser altamente frustrante, e depois leva àqueles números que Portugal é dos países que menos inova porquê? Inova menos porquê? Porque não há um incentivo à inovação. Ou seja, eu utilizo sempre a escolha de algo que assenta no preço. Se é barato eu vou comprar, se é barato eu vou escolher. Ou seja, numa competição ou no chamado procedimento, nós o que temos há uma compita em que os vários fornecedores vão competir, apresentar a sua melhor proposta. Mas à partida, se souber que a melhor proposta apenas se baseia no preço, a vontade de investir é muito pouca. Solução, para ir à questão. Nós temos na contratação pública, por isso é que eu digo que passa muito pela formação das pessoas, a IAES e escolas como de negócios têm muito que fazer e têm muito que ajudar, neste caso, tanto a parte privada como a parte pública, é explicar que eu tenho mecanismos em que, mesmo não avaliando por vezes uma proposta e colocando apenas o preço, eu posso ter qualidade, fixando como? Neste trade-off de escolhas, quando nós vamos às compras, desculpem este simplismo, mas quando nós vamos às compras, quando o Estado vai às compras, o Estado pode simplesmente fixar termos mínimos de qualidade. Olha, eu quero no mínimo esta qualidade. Quero no mínimo, ou seja, tem mecanismos que diz,
E esse fixar não serve para avaliar. Ele até pode pôr o preço, mas fixa critérios mínimos de qualidade, critérios mínimos dentro da qualidade eu tenho a ergonomia, a sustentabilidade, a garantia, a resistência, o prazo de entrega, ou seja, há uma série de fatores e subfatores que eu posso, neste caso, até fixar à partida, e depois, obviamente, eu até posso pôr só o preço. Mas vejam bem o irracional que é, que nós temos procedimentos em que o Estado utiliza, em que o Estado obriga a que o critério de escolha seja apenas o preço. Dou o exemplo do concurso público urgente, onde a própria lei diz, os senhores para utilizarem o concurso público urgente só podem utilizar um critério de adjudicação. E qual é? O preço. Ou seja, para verem que o próprio Estado tem muita vontade em que se aplique e se invista na qualidade, porque sabe que isso é bom, ou seja, se não se investir na qualidade, Portugal não vai crescer. E este exemplo agora que eu falei há pouco dos fundos é estruturante, ou seja, se eu não apostar na qualidade eu vou ficar exatamente no mesmo sítio. Porquê? Porque não vou fazer com que as empresas cresçam, o país não vai crescer, não se vai desenvolver, porque nós vamos assentar numa política de preços baixos e isso não leva à inovação, não leva à criação de postos de trabalho. E a forma aqui é como eu disse há pouco, ou seja, nós temos que, Portugal fez ou quis que o plano de recuperação, ou grande parte dos fundos europeus, assentasse numa política em que é o Estado que compra e é como um dínamo da economia. Através do Estado, eu vou junto das empresas criar dinamismo na economia, comprando através de entidades adjudicantes, que é o Estado em sentido lato. Agora, se eu não utilizar os tais mecanismos que eu posso conversar com o Ricardo, posso conversar com o Pedro, posso conversar com a Tatiana, porque também presta serviços, neste caso, às pessoas, ou seja, se eu não conseguir conversar, se eu não conseguir negociar, eu não vou conseguir trazer inovação, não vou conseguir incorporar qualidade, porque o que vai assentar é que todos estes pesos que eu pus na balança e que desequilibram a questão da qualidade vão contar mais que a própria qualidade. Por isso, há praticamente, eu direi que a solução passa exatamente por eu explicar e por eu tirar esta questão de mito urbano, que é estes procedimentos, e há pouco tempo participava numa ação de formação onde estava o Miguel, e o Miguel ouviu como eu, está bem, mas escolhemos estes procedimentos, os juristas vão dizer que isto é muito complicado e não vamos fazer. Ou seja, há sempre esta ideia, se for muito difícil não vamos fazer. E enquanto esta ideia persistir, dizem-me sempre, está bem, mas isso é muito fácil de fazer. Mas eu dou exemplos que já foram feitos e é possível de fazer. Agora, há uma coisa que é certa, isso eu posso escrever, meter dentro de uma garrafa, mandar para dentro do mar e daqui a 2 ou 3 anos vou lá buscar a garrafa e vai de encontro àquilo que eu vou escrever. Se nós não apostarmos em procedimentos onde nós possamos negociar com fornecedores e falar mais ou seja, que a inovação venha de fora para dentro, Portugal não vai crescer, Portugal não vai inovar, porque a inovação não está dentro do Estado, a inovação está nos fornecedores, está no setor privado, e nós temos de trazer do setor privado o que ele melhor tem, estabelecendo com ele parcerias, estabelecendo com ele negociações, para trazer essa inovação para dentro do Estado. A solução é essa. Qual é a solução? É essa. É investir em formação, é investir se nós dissermos assim, então, mas que tipo de investimento é que o Estado faz numa profissionalização de quem compra? Nenhuma, zero. E quem está aqui do setor privado sabe isso. Muitas vezes, quem vende tem mais conhecimentos de quem compra. Ou seja, está completamente invertido. Ou seja, eu que compro não tenho tantos conhecimentos como a quem me vende. E depois gera-se um sentimento de desconfiança. Não, estão-me a enganar, certeza que aqui estão-me a enganar. Ou seja, enquanto isso continuar assim, é extraordinariamente difícil nós procurarmos um equilíbrio entre qualidade, e é o que está aqui a discutir, entre qualidade e os outros fatores, ou seja, vai sempre ganhar a função preço. Eu depois não queria falar aqui, mas tenho que o dizer, nós basta pensarmos em Portugal o grau de aprendizagem da área da matemática. Qual é? Falando aqui novamente do Pada Kung Fu, é o grau zero, não é? Que era o grau que ele tinha antes de começar a lutar. Ou seja, e enquanto nós tivermos esse grau... Arthur, eu ia gostá-lo, porque se calhar aí o Arthur também ficou aí uma perspectiva que é interessante e que talvez até seja mais fácil de se pegar por ela. Eu ia então perguntar aqui, e fazendo agora a ronda, Tatiana, na perspectiva, agora o que o Arthur estava a falar, colocando-nos agora nós,
primeiro estávamos a falar o que é a percepção da qualidade para o nosso serviço, para o nosso setor. O que é sempre, quando advogamos em causa própria, é sempre difícil. Então agora colocamos, como um pouco o Arthur estava a falar, colocamos agora a coisa na outra, vamos ver então outra perspectiva. O que é que, por exemplo, vocês, Tatiana, aí na CUF, como é que vocês pedem, definem, exigem qualidade aos vossos fornecedores? Bem, nós temos muitos fornecedores, não é? Esta questão do preço a nós, no setor público, é um bocadinho diferente. Nós ponderamos mais às vezes a qualidade, não quer dizer que não tenhamos atenção aqui a questão que o Arthur está a falar, destas compras do preço do fornecedor, mas nós tentamos buscar muito esta informação e aquilo que o nosso fornecedor pode nos dar no que toca, no caso, por exemplo, de um dispositivo médico, de um equipamento. É muito importante nós termos esta boa relação com o fornecedor e esta partilha de conhecimentos para melhor tirar partido do equipamento ou do dispositivo. E, portanto, os nossos fornecedores são muito importantes para nós, os nossos contratos com eles têm muitos requisitos, muitos deles de qualidade. Portanto, nós queremos que, quando prestamos cuidados às pessoas, haja aqui o tema qualidade sempre em cima da mesa. E, portanto, nós exigimos aos nossos fornecedores determinados requisitos que vão de encontro à expectativa do cliente, quer seja num equipamento para diagnóstico, quer seja num dispositivo durante uma cirurgia. Portanto, esta questão dos nossos fornecedores, da nossa parceria e outro tipo de fornecedores que possamos ter, são muito importantes para nós e estão sempre em cima da mesa. Na área da saúde não pode nunca falhar, nomeadamente nós no setor privado, porque aqui o nosso cliente está a pagar quase os cuidados e, portanto, é muito exigente para nós no que toca à sua satisfação. E, portanto, nós temos que ir de encontro àquilo que o cliente pede e, portanto, a qualidade está sempre subjacente aqui no que toca aos nossos fornecedores. De certa forma, Tatiana, deixa-me só ver se percebi. Quando diz que pede qualidade aos fornecedores, é porque é o que os clientes vos pedem. No fundo, de certa forma, é uma continuidade daquilo que... É uma continuidade, sim, daqui da negociação. O nosso cliente exige-nos determinados requisitos que nós depois também temos que exigir aqui ao nosso fornecedor, porque acaba por ser isso mesmo, essa continuidade para um bom tratamento e para a satisfação do cliente. Ok. Ricardo, e convosco acontece a mesma coisa? Isto é, como é que os seus clientes lhe pedem qualidade e depois como é que isso acontece para cima, para montante? Como é que mede essa qualidade que quer dos seus fornecedores? Eu cada vez mais, então agora nesta pós-pandemia, na área dos eventos, cada vez mais, nota-se que as pessoas estão, tanto os privados como eu chamo de clientes privados e clientes empresariais. Particulares. Felizmente ou infelizmente nos últimos anos não tenho trabalhado muito para o Estado e sempre trabalhei para o Estado através de intermediários, portanto, no fundo, contratado por empresas que trabalhavam, que prestavam serviço ao Estado. De qualquer forma, quando acho que está sempre diretamente ligado à qualidade, com a possibilidade de pagamento, com o valor que o cliente pode pagar. Não é? Eu quando vendo um serviço, o produto que vou oferecer, o tipo de serviço que ofereço, está sempre associado ao valor que o cliente pode pagar. Mas isto indiscutivelmente está sempre ligado, quer dizer, principalmente na cozinha, porque nós podemos ter acesso a melhor matéria-prima, produto mais fresco. Pois, se o cliente quer, mas então somos à procura de produtos biológicos ou de raças autóctones, está sempre tudo associado, quer dizer, uma história tanto nas bebidas como na própria confecção do serviço. Lá está, falávamos há um bocado do tempo, o Jorge falou do tempo, barra preço, barra, portanto, no fundo, qualidade. Isto está tudo associado. Se eu tiver um tipo de produto que o cliente queira, se ele estiver disposto a pagar por esse valor,
ou por esse produto, eu consigo-lhe dar. Agora, isto é como não se consegue fazer omeletes sem ovos. Quer dizer, eu não posso andar aqui a fazer milagres, quer dizer, não, isto é impossível. Portanto, está sempre associado na minha área, na área da cozinha e na área da restauração e na área dos serviços hospitalares iguais e nas cantinas escolares e nos lares, tudo isto está sempre relacionado, não podemos estar aqui a fingir que não. É evidente que se nós, e aí é quando o meu papel, eu tento sempre, quando trabalhei nas cantinas para escolares e nas hospitalares no que entrei, mas acho que é possível melhorar um pouco a qualidade, porque às vezes as pessoas que também estão a executar este tipo de serviços, às vezes também já são pessoas que, portanto, estão há muitos anos no mesmo posto de trabalho, estão cansadas, já não conseguem inovar, já não têm capacidade para, no fundo, para querer criar ou para querer diferenciar um bocado aquilo que torna-se uma rotina, depois o ambiente de trabalho, tudo isto também está um pouco relacionado. E é aí que nós entramos, chefes de cozinha, cozinheiros, onde tentamos também dar um bocado de ânimo e dar um bocadinho de decor, um bocadinho ou seja, dar-lhes um bocado de ferramentas para tentarem melhorar o tipo de confecção, para melhorar um pouco a qualidade do que chega ao doente, ou neste caso à criança. Isto é possível fazer, só que depois, conforme o Arthur e todos nós aqui sabemos, falamos, depois é preciso criar essas ferramentas nesses postos de trabalho e nestas empresas. É preciso ter, se calhar, gastar um pouco mais de horas ou pedir um serviço externo que nos venha dar essa luz, no fundo, essa vontade, às vezes, de aumentar um pouco a qualidade daquilo que é as refeições das pessoas que nós estamos a tratar, não é? Neste caso, na área mais hospitalar. É possível melhorar a qualidade, às vezes, sem ter que estar diretamente associado ao preço. Mas na minha área, hoje em dia, para aquilo que eu trabalho, clientes privados, ou seja, não são clientes privados, são pessoas que fazem casamentos, fazem batizados, na área corporate, na área empresarial, é sempre mais difícil, portanto, no fundo, não estar associado à qualidade ao preço. Deixa-me só fazer uma pergunta muito, muito pequenininha e depois passava ao Pedro, mas de qualquer forma, a fruta feia, sabe o que é a fruta feia? Sim. Pronto, ok. A fruta feia, aquilo tem qualidade ou não tem qualidade? Porque, claro que tem qualidade, claro. Mas aquilo no fundo, é aquela fruta que não tem qualidade e que tem, quando se fala de qualidade ali na fruta feia... Não tem qualidade visual, mas tem qualidade, no fundo, de sabor, tem qualidade, mas não é, quer dizer, não é aproveitada, não vai para as grandes superfícies, porque não é bonita, porque não é igual. Mas, por exemplo, nós fomos a supermercados, cada vez mais também estão muito na moda, os mercados biológicos. Nós vemos a ver a fruta não é igual, ela é toda diferente e é fruta feia, só que é biológica, não é tratada. Isso é um problema que depois já vai muito mais, já é muito mais profundo e tem a ver, como todos sabemos, com os tratamentos e com esta coisa. Pronto, é evidente que hoje em dia há muitos cuidados com a sustentabilidade e tudo o resto, com a produção dos alimentos, mas obviamente sabemos que isto é tudo um bocado, está tudo standardizado, portanto as pessoas, quer dizer, cada vez mais só sabem. A minha filha, vejo os nossos filhos, quando se vê alguma fruta um bocado mais feia, um bocado mais estragada, já não comem. Isto está estragado. Não, isto é fruta biológica, fruta normal, não foi tão tratada, mas nós fomos, realmente entramos... Ricardo, o que isso quer dizer é que também o próprio conceito de qualidade também é passível de ser manipulado, não é? Pode ser manipulado de uma forma positiva ou negativa, não é? Aliás, como, por exemplo, no leite, não é? Nós compramos, quanto mais caro é o leite, menos leite nós estamos a comprar dentro da embalagem, não é? Porque já quase não tem leite, já não tem nata, já não tem lactose, já não tem nada, portanto estamos a comprar água. Isto a indústria alimentar desenvolveu-se realmente no sentido em que nós fomos, e depois ao marketing e tudo isto está associado à qualidade. Também, no fundo, é aquilo que nós hoje em dia estamos um bocadinho desvirtuados do que é qualidade, mas depois, lá está, acho que
muito subjetivo, é subjetivo não, tem muitas objetivações, digamos assim, e isso é que eu acho que é interessante, voltando ao princípio, antes de passar para o Pedro, que eu queria passar ao Pedro para ouvir sobre este assunto, mas que me parece que é interessante que é, voltamos sempre ao princípio, que é, tem a ver com a satisfação dos clientes, o que é que o cliente quer, e este cliente quer uma coisa e este cliente quer outra, e o difícil, o que o Arthur estava há bocadinho a dizer, é que o Arthur o Arthur não, perdão, mas o Estado é uma coisa tão pouco... igual, digamos assim, que para ser igual em tudo, depois se perde aquilo que poderia ser a qualidade em cada uma das compras. Eu posso estar a abusar um bocadinho, mas acho que por aqui vamos. De qualquer forma, Pedro, esta Jorge, questão... eu lamento, o Pedro está aqui em buffer, mas ia só, Jorge, ia só pegar na forma como tu articulaste o início da tua questão há pouco. Eu não sei se foi para a Tatiana, se foi para o Ricardo, e que agora então até o Pedro podia pegar nisso e depois fazemos a ronda pelo Arthur, pela Tatiana e pelo Ricardo. O Jorge há bocado com a questão colocou de uma forma que eu achei muito interessante, que é, ele estava a falar do papel do cliente, portanto, a Tatiana ou o Ricardo, ao fim e ao cabo, ou o Arthur, estão aqui no meio, não é? Entre o cliente final, porque eu quando compro, o Arthur quando está a comprar, na contratação pública, no seu papel de comprador, também não está a comprar as coisas para ele, está a comprar para entidades e para pessoas que depois vão usar. Então aquilo que acontece é que tanto o Arthur como a Tatiana como o Ricardo estão aqui um bocado no meio da cadeia. Portanto, eles têm os seus clientes finais e têm os seus fornecedores. E a questão, como tu estavas a colocar, Jorge, era como é que vocês conseguem passar a percepção de qualidade e até as eventuais, não vou dizer as queixas, a percepção e a opinião e o nível de satisfação, como é que a gente passa do cliente, porque o cliente está a dizer ao Ricardo, à Tatiana ou ao Arthur, estou a gostar, não estou a gostar, isto não está bem, e como é que eu passo isso para o meu fornecedor? Para que, porque ao fim e ao cabo, a forma como o fornecedor me passa o produto está-me aqui a condicionar, não é? Esse input condiciona a qualidade do meu output, não é? Portanto, se o serviço chega mal ao hospital, eu estou a prestar um mau serviço ao meu cliente, se a comida é de baixa qualidade que chega ao Ricardo, o Ricardo depois não tem condições de colocar aquilo no prato. Mas parece-me que realmente aqui a grande diferença entre a qualidade e o preço é que o preço eu vou transferindo. Portanto, eu compro ao meu fornecedor por 10, eu acrescento mais 10 de valor e coloco no prato do meu cliente a 20. A qualidade e essa percepção, portanto, é mais fácil eu pegar num preço que vem do meu fornecedor e chegar ao cliente final do que eu pegar na qualidade e ter uma cadeia de comunicação e de inovação e de colaboração, como o Arthur estava a dizer, com quem me fornece os serviços. Não é? Como é que eu consigo transferir do cliente a percepção que ele está a ter e como é que eu vou para montante para o fornecedor? Porque o preço é sempre aquela coisa fácil. A gente põe mais um bocado e faz a cadeia toda. Na qualidade, não. Pedro, como é que vocês conseguem fazer isso? Porque vocês também têm fornecedores, mas vocês são o first tier provider, não é? Vocês têm quem vos compra, que normalmente, e quem vos compra não é o vosso cliente final. Portanto, vocês ainda estão mais longe, embora o Arthur, a Tatiana e o Ricardo estão no meio, vocês ainda estão mais na ponta, não é? Como é que vocês conseguem garantir, e se achas que isso é relevante, perceber essa cadeia longa de quem está a utilizar, quem é o cliente final do vosso serviço e se depois essa informação vem de volta e consegue-vos ajudar a afinar a qualidade ou a defini-la de forma diferente. Sim, no tema dos fornecedores nós nós temos aqui desafios e grandes vantagens de estar dentro de um grupo multinacional e portanto com o objetivo de entregarmos o serviço da mesma forma em todos os países, os grandes fornecedores, os grandes contratos são negociados mundialmente e portanto aqui conseguimos grandes vantagens ao nível do preço que nos ajudam também a ser mais competitivos nos diferentes mercados. O grande desafio é os próprios fornecedores entregarem o mesmo nível de serviço nos diferentes países, com diferentes culturas. Relativamente à tua questão, Miguel, do cliente final, a limpeza e a manutenção ainda é muito comparada com base no número de horas. Aquilo que o Arthur falava há pouco do medo do comprador de ser enganado. Ainda é algo que vivenciamos muito e, portanto, aqui temos que apostar muito no feedback do cliente final para conseguir, assim,
evidenciar as melhorias de qualidade ao nosso cliente, ao nosso cliente, a quem nos paga no dia a dia, não é? E portanto o feedback é sempre muito importante do cliente final, e as tecnologias têm que nos ajudar a responder a isso, para fugirmos do preço, porque ainda continuamos muito no preço. Muito bem. E então, Artur, como é que nós fazemos este canal? Não é? Porque será que está aí alguma da inovação, e será que está aí a forma de termos aqui a qualidade coerente e consistente dentro deste canal? Eu direi que há pouco estava a ouvir a Tatiana. Eu antes de chegar à saúde praticamente já tinha comprado tudo, desde submarinos, não abona muito a meu favor, mas também comprei submarinos, a combustível para aeronaves, bom, quase tudo o que é comprável. E depois cheguei à área da saúde e já vão perceber onde é que eu quero chegar. E de facto a área da saúde é a única onde eu fiz aqui não dá para ver, mas fiz aqui tipo aquilo que é o anterior padrão e que se aplica a tudo, quase o que é não saúde, para dizer assim. E o que é? É que nós procuramos níveis de serviço altos e preços baixos. Geralmente é isso que se procura. Atualmente, o que se procura, e o que dizia o Pedro, é que ainda estamos muito nesta onda. É níveis de serviço altos, quer qualidade, mas a preço baixo. Onde é que isso muda? E há pouco ouvi a Tatiana, onde é que isso se muda? E até mudou o meu paradigma de pensar. É que na saúde é dos poucos onde eu não quero baixar a qualidade, efetivamente, esteja no público ou no privado. Quando estou a falar em cuidados de saúde, em medicamentos, em dispositivos médicos, e onde a linha não é esta, não é uma para baixo e uma para cima, níveis de serviço altos e preços baixos, mas podemos ter uma linha que é contínua e que é onde está a eficiência, a eficácia, a abrangência, a equidade e a igualdade de acesso. Ou seja, na saúde, diferentemente de todos os outros mercados, porque estamos a falar na vida das pessoas, naquele bem que é o bem maior, eu vou para ali e quer seja no público ou no privado, e aí nós temos que concordar que talvez o público seja aquele que dá um garante em algum tipo de terapias e de doenças, dá ainda um garante em Portugal que o privado ainda não dá. Estou a falar, por exemplo, em doenças oncológicas, em HIV, em doenças de isolação mais sobrecarga, ou seja, em algumas áreas o Estado é a última fronteira. E aí eu acredito que aí o Estado não queira poupar, não haja aquela racionalização da despesa que nós procuramos, por exemplo, num serviço de limpeza. Num serviço de limpeza, eventualmente, se não tiver 3 senhoras a limpar, tem 2. Vai-se notar, vai-se ver um bocadinho mais de papel no chão, o balde se calhar não é despejado. No setor da saúde e na área já do medicamento ou do dispositivo não é assim. Ou seja, de tal maneira que até o shift terapêutico eu tenho cuidado em fazê-lo. Eu não vou trocar um medicamento que um doente está a tomar se esse medicamento lhe trouxer, ou seja, neste caso aqui pegando na qualidade, má qualidade para a sua vida. Eu não vou trocar um dispositivo médico de uma marca A por uma marca branca, ou até outra marca qualquer, mesmo que seja mais barata, se esse dispositivo médico trouxer um desconforto para aquele doente. E aí eu direi que aí nós já conseguimos alcançar a qualidade que não conseguimos alcançar noutros setores. Ou seja, e porquê? Porque o que está ali em causa é que o utilizador final, e como dizia há pouco o professor Jorge Machado, é que o utilizador final, ou seja, no final o utilizador tem sempre de facto uma palavra a dizer. E se nós na área da saúde, o hospital estiver menos limpo, as pessoas vão dizer, este hospital está um bocado sujo. Bom, mas não estou a falar em vírus hospitalares, mas aquela sujidade do papel no chão. As pessoas até, ok, mas os cuidados de saúde eu fui bem tratado e saí de lá com o meu problema resolvido. Agora, quando nós vamos a outro tipo de serviços, é mais difícil proteger a qualidade em detrimento dos euros, porque no final há uma pressão, até no setor público, eu acredito que, mesmo na parte privada, e há pouco a Tatiana dizia, porquê? Nós, se pensarmos assim, ok,
a Tatiana falava nos seus clientes, nos seus fornecedores de medicamentos e dispositivos médicos. Ok, há uma negociação, só que o poder que a Tatiana tem, ou que a CUF tem hoje em dia, se calhar daqui a 10 anos isto está invertido, mas hoje em dia o Estado a negociar ou a CUF a negociar é completamente diferente. Ou seja, porque o power do procurement, do public procurement é muito grande. E procura na mesma qualidade, por isso é que eu digo, ou seja, nós aqui, e talvez seja uma solução, é nós chegarmos à questão do cliente final, ou seja, e há pouco ali o Ricardo falava nas refeições escolares. Eu acho que nas refeições escolares é outro caso em que o cliente final também tem muito a dizer, quer seja público ou privado. Porquê? Porque no final vai haver uma apreciação daquilo que se come hoje em dia, e a alimentação mudou muito nos últimos anos, ou seja, e melhor do que eu saberá o Ricardo disso. Ou seja, mas mesmo o aluno da escola pública ou privada hoje procura um tipo de alimentação diferente daquela que se procurava há 10 anos, na minha altura, que se comia o tule creme e que se comia o leite com chocolate, era um pão com tule creme. Hoje os miúdos se calhar querem fruta, se calhar querem pão de soja, se calhar querem outro tipo. Ou seja, isso foi-se adaptando. Eu sei que o Ricardo está a abanar a cabeça, mas ainda que sejam pequenos passos, eu diria que há setores onde conseguimos ir implementando a qualidade. Porquê? Porque o cliente final tem uma avaliação. Há outra que é muito difícil, porque no final de contas, quando vamos para a prestação de serviço, onde é que é mais difícil, e o Pedro, eu termino já, tocou num ponto. Eu, quando era diretor de compras públicas da ESPAP, havia contratos onde era quase impossível colocar a qualidade, e por muito que as associações insistissem. Era higiene e limpeza, segurança, refeições confeccionadas. E porquê? Porque grande parte do negócio, grande parte do contrato assentava numa componente que é a componente humana. Ou seja, e quanto maior é o peso da prestação de serviço humana, da componente humana, mais difícil é eu assentar na qualidade. Porquê? Porque o peso neste caso as despesas com o pessoal, roubam grande parte ao contrato. E eu lembro-me de chegar, quando houve aí grande polémica na questão da segurança, da vigilância e segurança, chegar a te compor o preço, e o preço, por exemplo, de algumas guardas, algumas portarias, se eu te compusesse aquilo, a farda do guarda que lá estava custava menos de €1. Ou seja, teria que ser de papel. Isto para dizer o seguinte, ou seja, quanto mais eu vou tendo uma prestação que é eminentemente humana, em que o cliente final se preocupa menos com o resultado final, eu o que quero é, bom, eu quero ter alguém abrir a porta. Agora, se ele abre bem, se ele é simpático, é mais difícil de avaliação. Eu direi que a questão está mesmo assim, ou seja, se eu conseguir chegar ao interlocutor, como há pouco era dito aqui, eu chegar ao interlocutor final e ouvir o interlocutor final, eu consigo também melhorar a qualidade. Se eu não conseguir chegar ao interlocutor final, seja ele público ou privado, é muito difícil, porque eu no final a única coisa que quero é que aquilo que eu comprei esteja feito. Tenha ele qualidade ou não, está feito. Agora, obviamente há setores onde a qualidade se vê mais ou menos, é imediatamente perceptível. No caso do Ricardo, a qualidade do Ricardo que coloca no seu serviço é imediatamente perceptível. Se ele servir uma refeição de má qualidade, bom, podem dizer, bom, isto não... O que é que vai acontecer é que, se as pessoas não tiverem outro remédio, o que vai acontecer é que cada vez menos pessoas vão comer à cantina. Porquê? Porque a qualidade não presta. Ou seja, é difícil debater qualidade, é importantíssimo, agora ela estará sempre associada a uma escolha entre dinheiro e outra coisa qualquer. E enquanto isto seja assim, é muito difícil. Ou seja, porquê? Por todos os fatores que nós vimos. Ou seja, se nós estivéssemos num país onde os orçamentos eram grandes, onde houvesse dinheiro, onde houvesse... Há uma coisa, e calmo já, se nós tivéssemos em Portugal planeamento, toda esta situação era diferente. Só que nós não temos planeamento, não há planeamento. As coisas que quando às vezes pedem ao Ricardo são capazes de pedir, olha, eu quero alimentação, mas é daqui a 3 dias. Bom, a 3 dias é impossível a pessoa conjugar planeamento, qualidade e preço. E enquanto não se melhora também o planeamento é muito difícil. Já agora é mesmo isso, é a qualidade de tempo e
e dinheiro, é o preço, prazo, qualidade, é mesmo isso. É isso, ou seja, enquanto esses fatores não estiverem em equilíbrio, é super difícil, é muito difícil. Já agora, eu estava-me a lembrar na minha vida passada, a certa altura estava a trabalhar numa entidade pública, ou melhor dizendo, era privada exclusivamente da acionista público, e aquilo que nós fizemos foi primeiro fazer uma pré-seleção de fornecedores, em que procurávamos qualidade, e depois para cada um dos trabalhos que lançávamos, aí era muito mais a questão do preço, de facto, mas primeiro tínhamos tido a preocupação de garantir a qualidade. O que o professor Jorge está a dizer, hoje em dia, e ainda há poucos dias na AES eu falava sobre isso, são chamados os concursos limitados de prévia qualificação. Eu primeiro qualifico com base na qualidade, neste caso na parte técnica e financeira, os fornecedores, os providers. Eu seleciono-os com base na qualidade, porque assenta na parte técnica e na parte financeira, e depois só na parte seguinte, naqueles que oferecem a melhor qualidade, que são a melhor qualidade técnica e financeira, neste caso sustentabilidade económica, eu a seguir vou-me preocupar com o preço. Agora, se me pergunta, quando é que isso é feito em Portugal? É muito poucas vezes, e todos aqueles procedimentos que eu há pouco falei, ditos inovadores, todos eles assentam nesse mecanismo, ou seja, todos eles têm uma fase de qualificação. O diálogo concorrencial, o procedimento por negociação, a parceria para a inovação, assente exatamente nisso que o professor Jorge Ribeirinho Machado falou, que é, primeiro, uma fase de qualificação com base na qualidade na parte técnica e com base na tal financeira, para se ver se tem músculo financeiro, se é sólido, e só depois eu estou preocupado numa fase seguinte com a questão do preço, mas aí eu já cautelei que a qualidade está garantida, porque eu já escolhi os melhores. Exato. Só que isso, lamentavelmente, é feito poucas vezes. Agora, como eu disse ao início, nós estamos preparados e temos todos os mecanismos para funcionar e para ter a melhor compra pública ou privada. Só que temos muito poucas pessoas qualificadas, voltamos sempre à qualificação das pessoas, temos muito poucas pessoas qualificadas que podem ajudar nessa compra que beneficia tanto o setor público como privado. Se nós conseguíssemos atingir esse mecanismo de igualar público e privado a nível de capacitação, não é? E temos esta oportunidade agora também, eu diria que tínhamos levando isto para a guerra, que eu não disse, mas não disse há pouco, sou oficial do Exército, levando isto para o campo da guerra, ou seja, a guerra estava ganha, é só capacitar as pessoas. Desde que elas sejam capacitadas, nós conseguimos vencer isto. Ganhamos isto. Muito bem, muito bem. Tatiana, eu gostava... Vou só dar o alerta que temos 10 minutos. Ok, então nós temos uma pergunta feita pelo Tiago Nogueira da Rocha e que eu acho que valia a pena olhar para ela, digamos assim, de duas perspectivas, do lado da Tatiana e do lado do Ricardo, que são um bocadinho diferentes, porque o Tiago pergunta, será que temos a mesma abordagem à qualidade e sensibilidade ao preço quando compramos a nível profissional e a nível pessoal? Eu acho que no caso da Tatiana tem várias... o nível profissional pode ser o Estado, pode ser as seguradoras, que são coisas diferentes e que olham para a qualidade de forma diferente seguramente e olham para o preço de forma diferente e como é que isso funciona. E depois tem os indivíduos, os particulares, digamos assim, que se calhar também olham de forma diferente, não sei, mas gostava de ouvir sobre este assunto. Muito bem, é verdade aquilo que disse, nós temos o público e as seguradoras que têm também requisitos diferentes, todos eles aqui muita negociação também do preço e de encontro nós, muito particularmente na expectativa do cliente, que neste caso ele quer sair tratado ou curado com algo que nos procura na área da saúde. E, portanto, temos aqui algo que balancear alguns requisitos, não só de preço, mas também da qualidade. E era aquilo que há bocado o Arthur dizia, na saúde preza-se mais e bem, neste caso, a qualidade dos cuidados do que propriamente, às vezes, o preço, porque a saúde é um bem essencial e temos que ir de encontro aquilo da saúde do nosso cliente, neste caso. E, portanto, isso é tido em conta no que toca aqui aos fornecedores e ao relacionamento que temos com eles.
A nível pessoal, eu acho que todos nós também procuramos qualidade, mas também muitas vezes olhamos para a questão do preço e, portanto, acaba por ser algo inerente a nós, não é? Nós queremos ter um melhor serviço, mas também ao menor preço que podemos pagar e, portanto, isso é algo que está inerente. Na área da saúde, eu diria que nós olhamos muito para a qualidade do serviço. Eu prefiro às vezes pagar mais, mas ter um melhor atendimento ou mais rapidamente ser aqui atendido, e estamos a falar aqui enquanto no público, eu se calhar só consigo uma consulta que preciso para o meu filho daqui a uns meses, eu se for ao privado se calhar demoro menos tempo, porque a capacidade de resposta também, como nós sabemos, está muito limitada e, portanto, às vezes a questão da escolha, no caso da saúde, é muito limitada também por esta capacidade de resposta que nós podemos encontrar na área da saúde. Agora, ambos, eu diria que é uma preocupação na saúde é a qualidade, porque vai influenciar muito a saúde do nosso cliente. Não sei se respondi àquilo que... Sim, suponho que sim. Eu acredito que sim, mas agora deixa-me só fazer um follow-up, que é o seguinte, vamos ver, quando nós falamos de qualidade, muitas vezes há compras que fazemos em que é momentânea, é agora isto, ok? Vamos lá ver, mas pensar numa refeição, ok? Mas se olharmos para a alimentação, não para a refeição, mas para a alimentação, estás a pensar na qualidade ao longo do tempo. E na saúde provavelmente é a mesma coisa. Quando diz que as pessoas procuram mais a qualidade, é porque sabem que aquela coisa que agora vai ser feita vai ter um impacto grande ao longo do tempo. E, portanto, se eu não fizer bem agora, depois vou ter problemas ao longo do tempo. E, portanto, prefiro ter qualidade agora, é pagar mais se calhar, porque depois vou pagar menos ao longo do tempo, ok? Tem sentido. Eu costumo dizer, na saúde, a não qualidade ou acontecer um erro pode ser catastrófico para a saúde e, portanto, eu acho que hoje em dia todos nós, nesta área em especial, quer seja público, quer seja privado, o foco é qualidade, porque ao longo prazo, se eu não aplicar bem o procedimento, se eu não seguir estes requisitos obrigatórios da qualidade, vai ter impacto tardiamente ou imediato, às vezes, na saúde, na nossa saúde ou na saúde do cliente. E, portanto, é um foco muito, muito grande nesta área. Porque, claramente, a longo prazo ou a curto mesmo, poderá ter um impacto no cliente. Muito bem, obrigado. Ricardo, já agora também do seu lado, mas de facto as pessoas olham para a qualidade e para o preço de forma diferente quando estão a comprar profissionalmente, digamos assim, e particular. Sente isso? Acho que é a mesma coisa. Sem dúvida, sente-se isso, porque, quer dizer, nós, se formos olhar para nós próprios, os três que passamos aqui entre intermediários de compras, ou quando estamos a olhar para temos sempre que olhar para o orçamento de cada um, não é? Quando falamos a nível particular e a nível de privado ou a nível empresarial, temos que olhar sempre também para o orçamento, está sempre associada o valor e a qualidade. Mais uma vez falando, obviamente que depois isto tudo representa uma escolha. No fundo, a escolha tem que estar sempre associada ao preço. Portanto, e a qualidade por si, portanto, acho que está sempre tudo associado. Desde aqui até esmiuçar aqui o tema, e é sem dúvida uma certeza que temos aqui todos. Nós queremos ter qualidade em cada vez mais em tudo o que compramos e aquilo que no serviço que oferecemos, ou neste caso que estamos a contratar, mas sem dúvida que está sempre tudo muito associado. E cada vez mais o problema que há um bocado o Arthur falava, em Portugal há muito essa tradição que é o português quer ter qualidade com preço espremido. Isso é muito difícil de encontrar. Eu viajei um bocado, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no Reino Unido, quer dizer, e são países que realmente têm uma capacidade também financeira um bocado diferente da nossa, mas onde se nota que eles sabem valorizar a qualidade e não estão dispostos a pagar mais para ter um bom serviço, para ter qualidade de serviço.
por exemplo, os nórdicos também um bocado nessa linha, têm sempre são pessoas que preferem não discutir o preço, mas que sabem, quer dizer, automaticamente também sabem definir muito bem os providers, quer dizer, os fornecedores estão sempre muito bem estruturados ou bem escolhidos, mas estão dispostos a pagar pela qualidade. Nós em Portugal temos muito esta tradição de que achamos que é possível fazer muito bem com pouco. Isso não existe. A falta de planeamento é um bocado evidente, digamos assim. Não é porque somos pobres, se calhar. Ou então gerimos mal o nosso património, mas pronto. Muito bem. Podemos sempre ver. Miguel, deixa-me só fazer um pequeno comentário minúsculo, mas eu gostava de congratular por nós não termos falado dos sistemas de gestão de qualidade, apesar de termos falado, mas de não termos focado nos sistemas de gestão de qualidade e termos falado de facto de qualidade, porque acho que isto é muito mais interessante e útil também. Muito bem. Pronto. Há aqui duas questões. A primeira é que eu penso que o facto de sermos um país que não tem uma carteira muito grande podia ser um incentivo à inovação. Mas é sempre complicado. E ponto número 2, dizer que estamos aqui com mais eu acho que um sinal que esta conversa não se esgota aqui é que agora que chegamos às 11 horas e temos que fechar o painel, começam a chegar mais questões e muito interessantes aqui por outras mensagens que estou a receber no WhatsApp e, portanto, agradecer às pessoas que estão a colocar estas questões e que nós voltaremos, nós devolveremos aos participantes também algumas respostas a essas questões. Vamos incomodar aqui os nossos oradores por e-mail com estas questões e depois devolveremos a vocês algumas das opiniões que tivemos recolhidas deles, mas agora online já não temos mesmo que fechar. Dar-vos nota também de que iremos enviar a apresentação do Pedro e dentro de alguns dias, depois da edição, disponibilizaremos também o vídeo no YouTube. Resta-me a mim agradecer imenso ao Jorge a fantástica moderação, ao Arthur, à Tatiana, ao Ricardo e ao Pedro pela vossa abertura e disponibilidade de tempo para estarem aqui durante esta hora e meia aqui nesta amável conversa e a todos aqueles que participaram e que nós infelizmente não conseguimos ver. A todos vocês, obrigado por terem estado aqui a fazer-nos companhia ao vivo, embora estas questões online não sentimos ter uma interação com o público, mas é o que é. Agradecer então a toda a gente e despedir-nos até uma próxima oportunidade e mantenham-se seguros.